Sejam bem-vindos, queridos irmãos e queridas irmãs, ao canal Espiritismo Estudos para a Vida. Continuamos agora com a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda abordando o 10º capítulo do livro Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nos concentramos ainda sobre o item A Indulgência, contido nas Instruções dos Espíritos, e agora estudaremos a segunda instrução que fala para nós a respeito dessa virtude, a respeito da indulgência. Essa segunda instrução corresponde ao subitem 17 do capítulo, composto por 4 parágrafos que trazem a instrução de João, bispo de Bordeaux. Em resumo, nós podemos dizer que a instrução mostra a relação de nossa indulgência com a indulgência divina. E mostra também como a indulgência deve estar unida ao perdão e proporcionar ações de amor para com o próximo. Isso tudo é o que forma a virtude que conhecemos como misericórdia. Esse é o resumo do item. Para falarmos um pouquinho a respeito daquele aspecto de continuidade, nós vamos encontrar aqui uma simplicidade grande em relação à continuidade do texto. São dois textos que tratam a respeito da indulgência, o item anterior e esse. No item anterior, nós estudamos, portanto, as primeiras características da indulgência. Agora começaremos a estudar como ela se une ao perdão e como as duas juntas formam essa virtude que nós chamamos de misericórdia. Isso com um pouco mais de profundidade, né? Se trata do aprofundamento daquilo que nós já estudávamos no item anterior. Então vamos ao nosso primeiro parágrafo que retoma no seu início a ideia do item anterior ou aquilo que era tratado ao final do item anterior, nos dizendo: sede indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações. Até aqui nós temos uma ideia já desenvolvida no item anterior. Por que o Evangelho nos ensina a sermos indulgentes para com os outros? Porque nós não podemos mudar aquilo que está no outro em desacordo com a lei divina. Em resumo, a gente não pode mudar a outra pessoa. Então a gente é indulgente para com ela e assim a gente passa a viver melhor com ela, conviver bem com essa pessoa. Por que nos ensina a ser severos com nós mesmos? Porque se nós não formos severos com nós mesmos, nós não mudamos, não percebemos em nós aqueles defeitos, aqueles erros que nós temos e cometemos e, portanto, não mudamos. Quando somos severos com a gente mesmo, a gente percebe as nossas faltas e passa a ter a possibilidade de mudança. Bem, então na sequência agora o texto diz: agindo assim, o Senhor usará de indulgência para convosco. A indulgência que nos interessa é a de Deus, não a nossa mesma, né? Por isso somos severos para com a gente mesmo. Deus usará a indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Aqui já aparece pela primeira vez essa relação entre a nossa indulgência, a indulgência que nós usamos, e a indulgência divina para conosco. Aparece pela primeira vez essa relação. Se somos indulgentes para com o próximo, Deus também será para conosco. Essa mesma relação já foi abordada em relação ao perdão aqui no capítulo e será trazida de novo à nossa convivência aqui dentro desse mesmo item. Perdoai para que Deus vos perdoe. Será apresentada logo na sequência para nós de novo essa ideia. Então, trazendo aí, né, essa relação entre indulgência e perdão como uma relação muito próxima. Vamos ao segundo parágrafo, que agora começa a nos mostrar como sermos indulgentes, como praticar a indulgência e como entender essa relação, né? Perdão, indulgência e a relação entre elas e perdão e indulgência divina para conosco. Como começamos a praticar a indulgência? Sustentando os fortes. Fortes e fracos aqui nas frases, né? Fortes e fracos diante do cumprimento da lei divina. Aqueles que conseguem já cumprir uma boa parte, aqueles que ainda não conseguem cumprir ou estar de acordo com a lei divina. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Continue, né? Fortalecei os fracos, aqueles que não conseguem cumprir as leis divinas, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor
arrependimento. Nossa missão aqui, então, em relação aos fortes e fracos, né? Sustentar um na perseverança, o forte na perseverança, mostrar a bondade de Deus aos fracos, lembrando a eles da questão do arrependimento. Assim estamos sendo indulgentes. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Bom, essa é a primeira parte das duas partes em que nós dividimos esse parágrafo. Então, nessa primeira parte, nós temos a nossa missão e temos a missão aqui principalmente em relação ao fraco, né? Mostrar a eles o anjo da penitência. Penitência no sentido de arrependimento ou remorso por algo que se cometeu. Então, quando nós falamos a pessoa que errou, arrependa-se, né? A respeito disso, ou quando você se arrepender, o anjo da penitência, o anjo do arrependimento que está em você, cobre as suas faltas com suas asas e assim as guarda dos olhares acusadores de outros que não toleram o que é impuro, o que é imperfeito. O que nós estamos aprendendo aqui? Estamos aprendendo que é assim que a indulgência divina age. Ela cobre as nossas faltas ao menor arrependimento que nós demonstrarmos e nos dá, assim, novas oportunidades de seguir adiante. Vejam que interessante que é isso, né? Quando nós oferecemos indulgência aos outros e as pessoas se arrependem de suas faltas, elas sentem a visita desse anjo indulgente cobrindo as suas faltas. O mesmo acontece conosco, a indulgência divina alcança todas as pessoas. Segunda parte do mesmo parágrafo, o complemento da ideia, né? Bom, tendo entendido isso, compreendei todos, olha aqui, ó, a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, tanto em pensamentos, mas sobretudo em atos. Então, compreendamos a misericórdia infinita. Olha que misericórdia de Deus que está expressa aqui na indulgência e na sequência no perdão. Dizer por pensamentos e por atos, perdoai as nossas ofensas, frase que está no Pai Nosso, né? Como perdoamos aqueles que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, aqui a relação entre indulgência e perdão, novamente, essa questão do perdão relacionado a Deus e relacionado a nós mesmos. Do perdão que nós oferecemos ao outro e que recebemos de Deus. A indulgência que nós oferecemos ao outro e que recebemos de Deus. Indulgência e perdão trabalhando juntas. Por isso o texto volta ao tema do perdão, para nos mostrar que ele é muito próximo da virtude chamada indulgência, como nós bem podemos perceber, né? Tudo isso para nos ensinar a reconhecer a misericórdia divina expressa aqui no texto. A misericórdia divina que se forma da indulgência e do perdão. Podemos aqui fazer uma breve observação, né? Indulgência é, sim, não julgar. Não é essa atitude que nós temos, uma atitude mental de não julgarmos ou de usarmos bem a faculdade do julgamento, como temos insistido. Não se trata de suprimirmos a faculdade de julgar em nós. A faculdade de julgar é a faculdade que nos permite distinguir o bem do mal. Não se trata de suprimir, se trata de usá-la bem. Levar os fortes à perseverança, fortalecer os fracos, mostrar a eles o anjo do arrependimento. Isso é usar bem a indulgência, a faculdade de julgar. É ver sim o ato, a atitude falha, o defeito, mas tratá-lo bem, tanto no outro quanto em nós mesmos. Isso é ação. Não se trata apenas de algo que se faz puramente no intelecto, mas se trata de uma ação. Ação muito próxima àquela que Jesus teve com a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. Essa é a ação. Vá e não repita a falta. Vá e não cometa outras faltas. Segue sua vida. Tenha novas oportunidades. Então, ação unida ao pensamento. Ação unida à oração. Né? Já que estamos falando aqui da oração do Pai Nosso. Ela foi trazida aqui à nossa reflexão. Né?
Bem, aqui então, já nesse parágrafo, nós começamos a perceber e aprofundar a relação entre o perdão e a indulgência, as duas virtudes que são componentes da misericórdia. Vamos ao terceiro parágrafo, o parágrafo seguinte, que nos trará uma pergunta para aprofundar ainda mais, para explicar melhor ainda essas ideias que estão aqui, né? O que nós pedimos a Deus quando imploramos a Ele o seu perdão? Será que nós pedimos unicamente o esquecimento, né? O ouvido, o esquecimento das nossas ofensas? Bem, nós aprendemos com o Evangelho até agora que o perdão é esquecimento da ofensa. Quando nós pedimos a Deus perdão, nós pedimos apenas que Deus esqueça a nossa ofensa, né? O nosso desvio da lei, em outras palavras. Ouvido, né? Continua o texto, ouvido, esquecimento que vos deixaria no nada, se a gente pedir só esse esquecimento. Porque se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, isso é certo, mas tampouco recompensaria. Quando a gente pede a Deus o perdão por nossos erros, o esquecimento de nossas faltas, nós não pedimos a Ele apenas o esquecimento, nós pedimos a Ele outra coisa, nós pedimos a Ele recompensas. Recompensas por estar tomando o bom caminho. Claro que são recompensas espirituais, né? A recompensa não pode ser um prêmio para o bem que não foi feito. Se nós não fizermos o bem, não podemos ter recompensa. Nem, ainda menos, recompensa para o mal que foi praticado, embora esse mal fosse esquecido. Então, quando nós pedimos a Deus perdão por nossos desvios, o que nós pedimos a Ele é o favor de suas graças, para não reincidirmos nesses erros. Recompensas espirituais, né? É a força que necessitamos para enveredar por outras sendas, para tomar outros caminhos. As de submissão e do amor, submissão à lei divina e amor ao próximo, nos quais poderei juntar ao arrependimento a reparação. Então é isso que nós pedimos a Deus. Nós pedimos a Deus um favor quando nós pedimos perdão. Nós pedimos a Ele nova oportunidade. Se fôssemos perdoados e abandonados pela providência divina, de que adiantaria esse perdão? De que adiantaria esse esquecimento? Muito pouco efeito ele teria para nós. Necessitamos de proteção e de ajuda para prosseguir aqui na terra. Então estejamos atentos que ao perdão de Deus se une, sim, a questão da indulgência divina. Não é apenas esquecimento, não é? Nós pedimos a Deus um certo tipo de recompensa que nos permite, além do perdão, nos permite as suas bênçãos, nos permite o dom da vida, da imortalidade da alma, como nós temos, nos permite a saúde mental, física, intelectual, emocional, para seguirmos na nossa tarefa, nos permite as situações necessárias em nossas vidas para que nós nos arrependamos e para que nós reparemos o mal que tenhamos feito, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, a indulgência de Deus nos permite essa continuidade nesses termos, o que é de valor extremo para todos nós. Bem, o quarto e último parágrafo nos orientará a agir da mesma forma para com o próximo. Mas antes de ir a esse parágrafo, nós devemos agora concluir que aqui a misericórdia aparece mais fortemente ainda na união entre perdão, que é o esquecimento da falta, e da boa convivência, que permite ajudar e amar quem tem um defeito ou age equivocadamente, ou seja, a indulgência. Então aqui a gente vê ainda mais forte essa presença das duas virtudes, né? Do perdão e da indulgência. O perdão que apaga a falta, o perdão que esquece a falta cometida e a indulgência que permite conviver bem e dar nova oportunidade à pessoa que está nessa má atitude. Então vamos ao quarto e último parágrafo, que retoma novamente o mesmo tema, né? Como dizíamos anteriormente, quando nós perdoamos nossos irmãos, que nós não nos contentemos com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Nossas imperfeições ainda nos impedem de lançar um véu espesso, né? Um véu que realmente cubra as faltas alheias, como nós vimos anteriormente. Então, nosso exercício agora é o exercício de juntar ao esquecimento que podemos oferecer
que não é esse esquecimento completo? O amor, que é um sentimento que purifica. É isso exatamente o que diz o texto. Porquanto muitas vezes transparente é esse véu para os vossos olhos. Levai-lhes simultaneamente, então, com o perdão, o amor, derivados ainda, né, da indulgência. O amor derivado da indulgência e do perdão, da união dos dois. Olha a indulgência aqui. Fazei por eles o que pediríeis, fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Dar aquela nova oportunidade, né, naqueles termos que nós vimos anteriormente. Substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Né? A nossa pregação é pelo exemplo na caridade que não se cansa. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente. Jesus ainda prega a caridade incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Nós vamos então concluir o nosso estudo dizendo que nossa pregação, como nós vimos aqui, não é feita com palavras apenas, mas com exemplo de caridade ativa para com quem erra. Eis o exemplo que Jesus nos deixou para seguir e que continua vivo e reluzente aos olhos do Espírito. É isso que quer dizer esse texto quando se refere aos olhos do Espírito. Os olhos que veem mais do que as faltas, os olhos que enxergam também as carências, as necessidades daquele que erra, as limitações daquele que erra, mas principalmente enxerga o espírito imortal, que será um dia tão perfeito quanto Jesus, mas que por agora é tão amado por Deus quanto nós mesmos o somos, que enxerga no outro alguém como nós. Esses são os olhos do Espírito, que enxergam as leis divinas e que observam que todos nós temos condições de cultivá-las, de cumpri-las e de propagá-las pelo mundo como os fundamentos da boa convivência e do progresso humano. Agir assim. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso calvário, onde muitas vezes sofreremos, enterrando o nosso orgulho, enterrando o nosso egoísmo, sentindo a dor de ter que superar essas imperfeições. Mas estejamos confiantes, porque, como nos diz o texto, em seu cume, no alto desse calvário, está a nossa glorificação e está a nossa vitória. Teremos vencido, enfim, tudo aquilo que nos atrapalha em nosso progresso espiritual, através do perdão, da indulgência e das obras de caridade e de misericórdia que brotam dessas virtudes tão importantes para cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, nos estudos do Evangelho, nós deixamos o convite para a continuidade do estudo. Como sempre, o nosso abraço fraterno e os votos de que Deus nos abençoe em nossa caminhada hoje e sempre.